Boa noite, gente. Eles estão me chamando de reclamona aqui na frente. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Olha, hoje a ideia é trazer uma reflexão, tá? Nós estamos em dias muito importantes para todos nós. Então, o meu objetivo é, vamos refletir, tá? No tema, somos todos políticos. O que é ser político? A política, ou melhor, a ação política, que significa ação que visa o bem comum, é e pode ser praticada por todos os cidadãos, ou melhor, os políticos. Para Aristóteles, a felicidade plena do ser humano só é alcançada em sociedade, pois o homem é um ser político por essência. Então, nós vivemos em sociedade, né? Nós não somos seres que vivem de maneira isolada, até porque a gente não conseguiria, né? Então nós precisamos nos relacionar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos conviver uns com os outros. E é assim que nós aprendemos, porque como nós vamos aprender sozinho? Não tem ninguém para brigar, não tem ninguém para amar, não tem ninguém para perdoar. Como? Como se daria a nossa evolução se nós fôssemos seres que vivessem isoladamente, né? Não teria como. Então, é por isso que ele diz que nós somos um ser político por essência, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre ética e cidadania. Ética e cidadania são dois conceitos fundamentais na sociedade humana. Estão relacionados com as atitudes dos indivíduos e a forma como esses interagem uns com os outros na sociedade. E aí vocês devem estar pensando assim, acho que isso aí está um pouco, diante de tudo que nós estamos vendo, isso aí está um pouco ultrapassado, né? E a gente diz assim, que tem valores que nós aprendemos culturalmente que jamais serão ultrapassados, como por exemplo o respeito, né? Por mais que as coisas estejam mudadas, entre aspas, hoje em dia o respeito é um valor que a gente vê aí que tem essa nova geração que está chegando, adultos, muitos adultos que não têm respeito pelo próximo, que não têm respeito por si mesmo. Mesmo assim, o respeito, a honestidade são valores que jamais serão ultrapassados, jamais. Eles podem estar, como alguns outros, esquecidos, mas nós temos uma caixinha que é a nossa consciência, que ela não deixa esses valores estarem ultrapassados, porque ele está dentro da gente. Então, quando a gente comete uma atitude, por exemplo, que não é ética, vamos colocar aqui, eu enquanto professora, então vou falar da minha profissão, ter determinadas atitudes com relação ao meu colega de trabalho,
por exemplo, de fofoca, de maledicência e outras coisas mais, são atitudes que não são éticas. Isso estou falando na minha profissão, mas cada um analise a sua, né? Então, são atitudes que elas vão contra aquilo que nós aprendemos, E tudo isso, todos esses conceitos de cidadania, de ética, a gente pode pensar assim, mas isso eu vi na escola, tem quantos anos mesmo falar de cidadania? Não, aquilo que a gente viu na escola, na nossa infância, na nossa adolescência, não morreu, porque o espírito é imortal, e a gente não viu só nessa encarnação. Nós temos aí várias caixas falando de ética, atitudes que nós tivemos que não foi assim legais, atitudes que não foram legais e que nós temos guardadas na nossa consciência. Então hoje, quando eu tenho uma atitude desonesta, Eliana, será que isso é correto? Né? É bom a gente pensar um pouco nisso. Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um país por parte dos seus respectivos cidadãos, indivíduos que compõem determinada nação. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribui para uma sociedade mais equilibrada e justa. Vamos pensar que essa sociedade, ela começa aqui, dentro de mim. Eu pego essa sociedade, falando no âmbito geral, e primeiro eu trago aqui como um ser, como um cidadão, com os seus direitos e os seus deveres, tendo em vista que eu preciso cumprir com os meus direitos, né? Eu preciso cumprir com os meus deveres, para depois exigir do outro. E nós fazemos isso de uma forma um pouco equivocada. Primeiro a gente exige do outro, para que depois a gente se analise aqui em mim. E não é isso. O correto é o contrário. Primeiro a reflexão sou eu, para depois exigir do outro, né? Então, e aí, exemplo de um ser político. E nós vamos falar um pouco desse slide mais à frente. E aqui é uma pessoa que estava fazendo a sua caminhada num calçadão, se eu estiver errado você me corrige, num calçadão, e viu uma moradora de rua. Tem muitos exemplos assim que a gente está vendo na televisão constantemente, né? E ele viu uma moradora de rua num sol muito quente, com os seus pés queimando, tirou o seu chinelo e deu para a pessoa, para a moradora de rua, né? Isso é um exemplo de cidadania. Isso é um exemplo de um ser político, né? E aí a gente lembra também do Evangelho de como ser um homem de bem, com essas atitudes, que engloba um pouco de tudo isso que eu vou falar hoje, que está lá no Evangelho, né? São atitudes em relação ao próximo e que modifica e que transforma a minha própria conduta. Porque não é fácil às vezes você tirar uma blusa, tirar
um calçado, porque imagina, ele também estava caminhando. Então ele tirou um pouco ali do seu conforto e passou para o outro. E às vezes a gente acha assim, mas isso aí não é nada não. Não. Quantas pessoas não passaram por essa moça? Quantas pessoas não a viram andando por ali descalça? Quantas? E novamente a gente faz uma ponte com o Evangelho, né? Na parábola do bom samaritano. Quantos não passaram por aquele homem que foi assaltado e estava ali precisando de socorro, porque estava machucado, muito ferido? Quantos não passaram por ele? Quem o auxiliou? Né? Então a gente vai fazendo essas pontes com o Evangelho e a gente vai entendendo que está tudo ali. Mesmo sabendo, a gente ainda tem algumas atitudes de passar, por exemplo, com uma situação como essa, que nós passamos aqui em Bramissão. Às vezes a gente se depara com determinada situação que nós pensamos assim, puxa, eu poderia ter feito alguma coisa, por que não fiz? Né? Esse é um exemplo de cidadão, esse é um exemplo de um ser político, né? E aí nós vamos falar um pouco de 3 baluartes do Espiritismo que foram políticos e honraram essa palavra político muito bem, né? Então, a política dentro do Espiritismo de Concaibar Schubel, conhecido como bandeirante do Espiritismo, fundador da Revista Internacional de Espiritismo e da editora do mesmo nome. Na inauguração do seu memorial, ocorrida em 13 de novembro de 2013, foi feita referência aos documentos que mostram o trabalho político, social, desenvolvido na cidade de Matão, da qual foi seu primeiro prefeito. Como um dos pioneiros do movimento espírita no Brasil, Caibar Schutel afirma em publicação da revista em 1929 que em política, em ciência e em religião só há um norte a seguir: a verdade. Foi um exemplo, né? Foi uma pessoa, ele continua como espírito, trabalhando muito para nos auxiliar, até na nossa política também, como também os outros, e foi um exemplo de honestidade, foi um exemplo de bom cidadão, sempre auxiliando e fazendo o melhor para o seu próximo, para a sua cidade, para a sua comunidade e também para todos nós, né? Então, ele representando, vou ficar com o dedo aqui para não errar mais, o outro, José de Freitas Nobre, advogado e jornalista, nascido em Fortaleza, em São Paulo foi vereador, vice-prefeito e eleito deputado federal, exemplificando na política honestidade e retidão de caráter. Publicou 3 livros espíritas e foi fundador e editor durante 26 anos da Folha Espírita, jornal que circula até nossos dias. Essas 3 obras que ele deixou foi O Transplante de Órgãos à Luz do Espiritismo, A Perseguição Policial contra Eurípides Barçanufo e O Crime, a Psicografia e os Transplantes. E também dirigiu, apresentou e organizou a coleção Bezerra de Menezes.
Nesses 16 anos de atividade parlamentar, Freitas Nobre cumpriu a tarefa de pacificar a nação. Olha o peso que tem essa palavra, pacificar. Durante todo esse período, Bezerra de Menezes manteve, através de Chico Xavier, uma correspondência permanente com o deputado. Foram cartas, bilhetes, estreitando a amizade entre os três. Freitas Nobre era casado com a doutora Marlene Severino Nobre e deixou 4 filhos. A doutora Marlene continua trabalhando. A doutora Marlene continuou trabalhando e teve assim uma obra imensa como médica e, vamos colocar assim, abrindo os olhos, despertando muitos e muitos médicos com relação ao ser humano, ao espiritismo, não ao espiritismo, mas com os seus exemplos, com tudo aquilo que ela deixou de bom, né? E com as suas obras, despertando muitos e muitos médicos a terem um olhar diferente, né? E aí, nós vamos falar também, e outra coisa, que eu quero fazer um parênteses aqui. Foram cartas, bilhetes, estreitando a amizade entre os três, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier e Freitas Nobre. O que eu quero dizer é que hoje, os espíritos amigos, esses que já se encontram no plano espiritual há muito tempo, e muitos outros que tiveram grande envolvimento na política e deixaram exemplos enormes assim para a nossa pátria, eles continuam auxiliando todos aqueles que se envolvem com a política. Eles continuam incentivando, eles continuam durante o sono, levando esses políticos, esses candidatos, essas pessoas que podem fazer a diferença, a orientação no plano espiritual. Tem outros livros, muitos outros, que relatam essa situação, principalmente em momentos muito perigosos para a nação. Eles, enquanto o corpo está dormindo, eles levam o espírito dessas pessoas importantíssimas para a nossa nação, para orientação. Então, às vezes, vocês ouçam isso aqui e vão falar, mas Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, o doutor Bezerra, ele auxiliava, né? Eles eram orientados há muitos anos atrás. Todos nós somos. É isso que eu quero falar. Todos nós somos, seja em pequena ou grandes proporções, cada um com o seu compromisso, mas todos nós somos orientados. Mas nós temos escolhas, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, todos os candidatos, todos os políticos, todos aqueles que querem fazer a diferença, gente, eles têm uma equipe do outro lado a sustentar, a orientar. Então, ninguém está abandonado. Mesmo as coisas que estão acontecendo hoje, o olhar da espiritualidade está ali, o tempo todo ali. Só que tem coisas que só nós podemos fazer, tá? É isso que eu queria acrescentar aqui. E aí, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres e como Kardec brasileiro,
foi presidente da Federação Espírita Brasileira, conheceu o Espiritismo em 1872. Nessa época já havia iniciado sua trajetória política, que se estendeu até 1885. E aí ele teve todos esses cargos ocupados. Dr. Bezerra de Menezes teria afirmado: para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. A ciência de criar o bem de todos. Não é o bem de um grupo, não é o bem da minha família, não é o bem só da minha cidade, não é o bem só dos meus amigos, é o bem de todos, é um bem coletivo. Eu não posso pensar somente num grupo de pessoas que estão aí ao meu redor. Eu não posso pensar só neles. Como diz Dr. Bezerra de Menezes, que é um exemplo como médico, e ele foi apelidado ali como médico dos pobres, né? Hoje nós não vamos falar aqui sobre exatamente Dr. Bezerra de Menezes, mas eu acho que nós devemos falar, porque nem todos conhecem a sua trajetória, nem todos conhecem o seu exemplo. Então, a gente acha que nós, como espíritas, a gente acha que todo mundo conhece, mas tem muita gente que não conhece o legado que o Dr. Bezerra de Menezes deixou para todos nós, como médico, como político, como cidadão, como espírita. Então, como ele diz, é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. Bom, e aí agora tem a reflexão que é nossa. Dr. Bezerra de Menezes, de caráter íntegro, Bezerra nunca obtivera favores governamentais para suas candidaturas. Olha aí a honestidade. Olha aí a ética. Pelo contrário, de críticos rigorosos e oposicionistas da época, ele teria arrancado apenas elogios por conta da sua conduta. Dr. Bezerra considerava a carreira política como uma travessia na qual o que mais importava era levar o seu barco a um porto seguro, nem que para isso tivesse que correr riscos. Não lhe interessava galgar posições mais altas, se para isso tivesse que sacrificar a sua própria honradez. Aí eu volto na minha fala anterior. Será que isso está ultrapassado hoje em dia? Para a maioria de nós, não. Eu vou repetir. Nós temos tudo isso aqui dentro. Basta saber qual caminho nós vamos seguir. Agora, é preciso falar uma palavrinha chave. Tudo tem as suas consequências, né? E aí, eu vi uma palestra de Haroldo Dutra, que em Goiás, Goiânia, não sei, que fala política. O que eu tenho a ver com isso?
Nós que evoluímos através de atos, práticas, comportamentos, pensamentos, que acreditamos na imortalidade da alma, temos uma grande, imensa responsabilidade. O grande risco é quando assumimos uma posição comodista e entregamos simplesmente para outras pessoas, como se elas tivessem a responsabilidade de resolver todos os nossos problemas sociais. Então, é quando a gente elege um determinado candidato e joga para ele todas as responsabilidades. Ah, eu votei no fulano, então ele que faça tudo, né? É como se eu me isentasse. Não é bem assim. Essa é uma forma que a maioria lida com a política. Eu voto em alguém e ele que resolve os problemas do Brasil ou da minha cidade. Conceito de cidadania. O que eu posso fazer pela minha rua, pelo meu bairro, pela minha cidade? E a partir dessa reflexão, quem eu vou eleger para me representar? Essa pessoa, será que ela tem uma proposta clara? Será que ela tem uma proposta séria? Quando a gente se insere nisso, assume o compromisso pela construção de um mundo melhor, saindo de uma posição passiva para a posição ativa. Vou dar um exemplo. A Adriana falou aqui há uns domingos atrás sobre a responsabilidade. Até falei com a Tânia que eu ia mandar um vídeo, porque a filha dela é médica, né? Ia mandar um vídeo para ver como a gente joga a responsabilidade na mão do médico. E aqui, quando eu escutei o Haroldo falando, na hora eu lembrei da palestra. Porque nós fazemos a mesma coisa. A gente vota, nem sempre o nosso voto é consciente, nem sempre. Porque eu vou falar por mim. Nós estamos aí em momentos difíceis e a maioria, para fazer, escutei algumas pessoas falando assim: ah, eu nem sei em quem eu vou votar, acho que eu não vou votar em ninguém não. Olha aí, a gente se isentando. Na verdade, está tudo na internet. Lógico que tem coisas em excesso e outras coisas mais. Mas pensem bem, se depois disso tudo, desses exemplos maravilhosos e muitos outros que a gente poderia ter mostrado aqui, de um cidadão honesto, de um cidadão que nem sempre está envolvido com a política, mas um cidadão que cumpre com seus deveres, que a gente vai ver no vídeo depois. Se eu pensar que é um exemplo de pessoa, lógico que ninguém é santo, eu não estou falando disso, mas estou falando que a gente precisa olhar na conduta da pessoa. É isso que a gente precisa olhar. Se eu agora, com essa reflexão, com esse olhar, eu buscar lá, não, espera aí, sem os exageros, sem as propagandas políticas, eu olhar para aquele candidato e falar, não, peraí, deixa eu pensar no Dr. Bezerra de Menezes, no Caibar Schutel, né, no Freitas Nobre e tantos outros. Não, honestidade, respeito, amor ao próximo, caridade, ética, cidadania, tem aí? Ah, eu acho que não. É uma reflexão, gente. Se eu me incluo em primeiro lugar, tentar olhar aquilo que as propagandas não mostram, tentar olhar um pouco da família, um pouco da conduta enquanto pai, enquanto irmão, enquanto cidadão. Ah,
mas isso aí não tem na internet. Será que não? Tem tudo na internet hoje em dia. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Se a gente conseguir separar tudo que está acontecendo hoje no Brasil, na política, né, em tudo, separar um pouco disso, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma opção consciente, né? Quando a gente se insere nisso, assume o compromisso pela construção de um mundo melhor, saindo de uma posição passiva. É muito fácil eu jogar a responsabilidade nas costas do outro. É muito fácil eu ficar falando aos quatro ventos que o fulano é corrupto, que o fulano é ladrão, que é isso, que é aquilo. Espera aí um pouquinho. Então vamos analisar as nossas atitudes em proporções menores. Mas e se eu colocar no global? E se eu colocar a atitude, por exemplo, que já foi mostrado em algum momento na televisão, não das propagandas políticas. Se eu pensar que eu passei pelo mercado, padaria, qualquer comércio que seja, e a moça... eu vou falar de nós. Nós fomos num evento em Três Lagoas, Celina, acho que foi Carmen, em Três Lagoas, eu acho. Nós passamos pelo pedágio, né? Celina é muito boa de cabeça, viu, gente? E aí nós passamos, a Celina estava ali responsável pelo caixa, e a Celina deu o dinheiro, e a Celina observou que a moça tinha dado R$10 a mais de troco. E o pedágio não dava para voltar, né? A gente já tinha passado. E a Celina, e aí a gente, o que a gente faz? A gente para, e aí nós ficamos nesse conflito, porque a gente viu. Então, nós pensamos assim, a gente vai para o seminário em Três Lagoas, na volta, a gente devolve os R$10. O que nós fizemos? Nós separamos os R$10. Quando nós passamos pelo pedágio, nós falamos assim, olha, a mocinha do dia anterior, eu achei assim, uma atitude muito boa. Nossa, porque nós somos seres conscientes, graças a Deus, nesta vida, já conseguimos um pouquinho, pelo menos nesse exemplo, tá? Mas muito boa também a conduta do moço, a moça do pedágio, porque, olha aí, nós somos políticos. O que a moça fez? Sabe o nome da moça? Não, nós não temos o nome da moça. Que horas foi? Tal hora. O moço, e nós ali parado, né, e a fila atrás, mas o moço, ele fechou os olhos para a fila, pegou ali o telefone, ligou lá pro contato lá, quem que estava, né? Vocês entenderam? Foi uma atitude muito honesta, porque ele poderia ter falado assim, bom, eu vou entregar para fulana, mas não, eu fiquei muito encantada com a atitude do rapaz, né? A nossa, se a Celina não tivesse, passou 10 anos, eu não teria percebido. Então, atitudes como essa, no caixa, em outro lugar, gente, é R$1, mas não é meu, não me pertence, né? Será que nós não cometemos nunca nada parecido? Seja com relação a dinheiro, seja com relação a objeto, enfim, seja o que for. E aí, vamos supor que nós 4 que estávamos no carro, vamos imaginar que mesmo que alguém tivesse percebido, a gente tivesse pensado assim, não, isso aí, ela repõe depois. Então ela pode tirar R$10 do bolso dela por minha má conduta? É isso? Nós fazemos muito isso. E aí, a gente joga a responsabilidade em cima do outro. Mas espera aí. E esse delito, esses pequenos delitos que às vezes a gente comete e ninguém vê?
eu também não tive uma atitude corrupta, né? Mas para falar mal do outro, a gente é, craque, né? Em vez da gente pensar, e se eu estivesse no lugar dele ou dela, o que eu faria? Gente, tudo são reflexões. Por quê? Nós não queremos um país honesto. Olha quantos vídeos já colocaram ali. Um país sem roubo, com uma boa educação. Peraí, a educação tem que começar por mim. Como que eu vou exigir a educação do outro se eu não tenho ela aqui em mim? Ah, então é só fala? É só isso? Né? Então vamos pensar bem. E aí, essa é uma forma que a maioria lida com a política. E aqui cabe um outro comentário. Quando, eu não sei como chama isso, abre para a gente ser líder, quando a gente é adolescente, tem lá o Grêmio, né? Já a criança tem o Grêmio. A gente não quer saber. A gente não quer saber porque caça confusão, porque o outro vira a cara comigo. Quando na escola, que a gente pode liderar, eu não vou mexer com isso não. Porque isso aí é uma confusão, isso aí dá um trabalho, de fato dá mesmo. O que a gente faz? A gente não entra em nada. E quantas vezes a gente não faz aquele comentário assim, política? Não quero isso para mim não. Quem quer se envolver na política? Quem quer? Né? Nós pensamos assim, eu não quero. Isso aí, e aí a gente fala um monte de coisas assim, desnecessárias, né? A gente acaba falando coisas desnecessárias. E quando um jovem, líder, inteligente, às vezes até nosso filho fala assim, eu levo jeito para isso, eu vou me candidatar. Quantos pais não dizem assim, meu filho não vai não. Filhos, sobrinhos, netos, por aí afora, né? Então, gente, é algo que se a gente quer um futuro melhor, ele começa já. Então, quando abrir lá as prévias para candidatura, para isso, para aquilo, né? Opa, será que eu não tenho capacidade para me candidatar? Se eu me candidatar com esses valores, eu não vou me candidatar, tá, gente? Mas quem sabe eu possa mudar de ideia depois dessa palestra, não é? Quem sabe eu possa fazer a diferença? Gente, mas nós todos aqui que estamos aqui, com algumas exceções, a gente fala assim, não, Zé Renato, né? Zé Renato, família conhece, não vou me envolver com isso não, né, Zé? Não vou me envolver com isso não, né? Isso aí, gente, não é bem assim. Vamos pensar aqui esses exemplos e tantos outros exemplos que a gente tem. Vamos pensar nisso, tá? Olha, como diz a Adriana na palestra dela, o médico não vai nos curar se nós não nos esforçarmos, até com muita renúncia, para parar de comer o chocolate, se eu for diabética, para parar de comer gordura, se eu tiver algum problema cardíaco, se eu não fizer a renúncia e parar de comer e cuidar da minha saúde. Na política não é diferente. Não é diferente. Então vamos começar por nós. E agora nós estamos aí chegando já no momento crucial. Ainda dá tempo de olharmos para os nossos políticos que estão aí e pensar um pouco em tudo isso que está sendo falado hoje, tá? E agora nós vamos ver um exemplo de tudo que foi falado aqui, de bom exemplo. Só que eu gostaria que vocês ficassem com um questionamento, fora todos os outros que eu já dei.
Será que eu faço isso? E se faço, faço com qual intenção? A intenção de ajudar, a intenção de ser um bom cidadão, a intenção de ser um homem de bem, como está lá no Evangelho, a intenção de ser um bom samaritano, como a parábola do bom samaritano. Com qual intenção eu vou estender a mão para o outro, tá? E se eu conseguir fazer o que está no vídeo, se eu consigo pensar um pouco mais no outro, já posso pensar em ser um ser político, honesto, respeitando o outro, com ética, com cidadania, tá? Com todos esses valores que estão aí. Pode comer. Bonito vídeo, né, gente? Uma excelente reflexão para todos nós. Nós podemos fazer a diferença sempre, sempre. Com pequenas atitudes como essa, com pequenas atitudes dentro da política, com pequenas atitudes como cidadãos. Nós podemos e devemos fazer a diferença. E hoje nós precisamos fazer essa diferença. Nós precisamos ser aquela pessoa que cala na hora da maledicência, principalmente em momentos como esse. Nós precisamos ser aquela pessoa que se afasta um pouquinho e sai para fazer uma oração, até para os políticos, até não, principalmente para os políticos.
para que as equipes que os sustentam possa iluminá-los, até em busca desses valores que estão um pouco esquecidos, mas não adormecidos. Então, nós podemos fazer a diferença. E aqui, o Haroldo, ele deixa uma frase assim, que eu nem vou comentar, tá? A pena para nossa indiferença é ter maus governantes. Muito obrigada.